Carmine falando, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de entender decisão de taxa básica de juros que compete a um banco central, né? Não só do Brasil, qualquer banco central do mundo, por que ele decide aumentar ou diminuir e qual é a implicação básica disso na economia e diretamente na Bolsa de Valores. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente vai usar algumas ferramentas gratuitas dentro do site da Investing para fazer essa análise e esse monitoramento. Bom, antes de mostrar a ferramenta, vamos entender a importância da taxa básica de juros. Aqui no Brasil é a Selic, né? Ela serve como referência para a nossa política monetária. Ela vai implicar na prática nos juros anuais dos contratos do Tesouro Direto e do CDI, que são os contratos de renda fixa dos bancos, e acaba, por consequência, afetando os contratos de empréstimo e todos os outros produtos relacionados a investimentos. No geral, o que diz a teoria? Quando a inflação começa a subir, você tem que aumentar gradativamente a taxa de juros para poder desacelerar e a inflação diminuir. É claro que tem um monte de interferência no meio do caminho que pode atrapalhar, pode inclusive acontecer o efeito oposto. Mas o que a gente está vendo? Na prática, acontecendo agora no Brasil e que provavelmente vai acontecer ano que vem nos Estados Unidos. A inflação no Brasil, medida pelo IPCA, ela veio disparando e acelerando cada vez mais, subindo muito. Hoje essa inflação já está em quase 11% no acumulado aí dos últimos 12 meses. É uma inflação bem alta, ainda mais se tratando pelo IPCA, que é uma métrica de inflação um pouquinho mais lenta. Se a gente for olhar o IGPM, está acima de 30% no acumulado, né? Mas a inflação que é usada para a política básica de juros e política monetária é o IPCA, então é o que vale. Isso é assim no mundo inteiro, né? A gente tem essas métricas, esses indicadores econômicos, que inclusive saem aqui no calendário econômico, são padronizados ao redor do mundo. Mas vamos focar aqui qual é a relação da taxa básica de juros com a inflação. A inflação veio subindo, o nosso Banco Central aqui no Brasil demorou a subir juros, a gente estava na mínima histórica, e aí agora ele começou a subir, só que ele está para trás, ou seja, a gente está com juro real negativo. Se você deixar o seu dinheiro aplicado em algum investimento vinculado à taxa Selic, ele vai render menos que a inflação. A inflação está quase 11%, a Selic tem pouco menos de 8%, 7,75%. Mas ele tem aumentado. Inclusive, aqui já na página inicial do Investing, se você rolar para baixo, praticamente até o final, você tem um resuminho aqui das taxas dos bancos centrais ao redor do mundo. Então, pela bandeirinha, você consegue reconhecer o país, ou o Fed, que é o Banco Central Americano. A taxa básica deles está em 0,25% ao ano. E tem reunião, a Next Meeting, a próxima reunião, é dia 15, onde eles vão decidir se vão aumentar ou não. Inclusive, a nossa é hoje, na data de gravação, estou gravando aqui dia 8. Hoje tem reunião aqui do nosso Banco Central. Nossa taxa está em 7,75%. A gente pode ver que é a maior, né, do mundo aqui, dentre esses países que estão sendo acompanhados. A gente tem o Banco Central Europeu aqui com 0%, o Banco Inglês com menos 0,75%, o Banco da Austrália com 0,10%, Canadá 0,25%, e a gente tem aqui o japonês com menos 0,10%, né, da Rússia com 7,5%, a Rússia também está com uma inflação alta, mas o Brasil tem inflação mais alta que a Rússia, então a gente tem o maior juro real negativo do mundo nesse momento, né, dos países que são acompanhados aqui. A China a gente está em 3,85% e aqui a Índia em 4%, né, e a China tem o maior juro real positivo porque ela tem inflação baixa lá. Bom, você pode clicar aqui e você vai cair numa parte do site que tem mais informações sobre os bancos centrais, o que é bem interessante. Por exemplo, aqui a gente novamente o mesmo quadro e a gente vê aqui a última mudança, ó, se foi queda, né, ou se foi um aumento. Aqui o Brasil, a última mudança foi um aumento de 150 BP. O que são isso? Base points, ou seja, pontos bases. Foi um aumento de 1,5%. Esses 150 você converte para 1,5%. A gente vê que a última movimentação nos Estados Unidos foi um corte, né, de juros de 1%, ou seja, 100 pontos bases, e isso aconteceu em março de 2020, né?
já faz aí alguns meses, né? Na verdade, mais de um ano, né? Bom, e o nosso último aumento foi na reunião passada, agora em outubro de 2021 aqui no Brasil. Aqui embaixo, a gente vê um gráfico histórico do mercado americano. Ó, eles já tiveram lá em 84 uma taxa básica de juros de 11,25%. E aí é legal você comparar com a inflação da época, para você ter a noção do juro real positivo. Depois eles passaram um longo período aqui com juros de 0,25, que é o juros que eles estão novamente aqui de 0,25. Ó, num passado recente, agora em 2019, eles chegaram a 2,5 de juros. E por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque acaba que os Estados Unidos ele tem um impacto na economia do mundo inteiro. Todo o mercado já está precificando e eles falam isso nas atas. Cada vez que tem uma reunião, tem uma ata. E o Banco Central ele escreve o que ele vai fazer no futuro para que o mercado tenha um norte, um direcionamento. Todos os bancos centrais têm essa prática. O Banco Central americano já avisou que esse ciclo de juros baixos está chegando ao fim, que ele vai diminuir o processo de incentivo, né, dos mercados, que ele tem comprado mês a mês, comprado título das empresas, está sustentando os mercados ali, ele já está com o balanço lá em cima de tanto título que ele comprou privado, e eles vão diminuir isso, né? O Covid está caminhando para o final, eles vão diminuir esse incentivo que já vinha antes do Covid, foi muito intensificado no Covid, e eles vão começar a subir juros. Quando eles começarem a fazer isso, que vai acontecer mais ou menos ano que vem, e eu vou te mostrar aqui, você vai entender na visão do mercado quando isso vai acontecer. O que pode acontecer? Quando os juros sobem, a bolsa cai. Eles fazem movimentos contrários. Juros baixos, bolsa para cima. Por isso que juros está quase a zero. E o S&P, Nasdaq, tudo no máximo, recorde histórico. Quando os juros começar a subir, bolsa para baixo. Então, ano que vem, quando eles começarem a subir juros, isso vai impactar no balanço das empresas, no valuation das empresas. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. A gente vê a Magazine Luiza está caindo mais de 70%. Outras empresas de varejo que tem, né, seu valuation muito afetado por juros. Quando os juros começou a aumentar, saiu de 2%, começou a subir, essas empresas afundaram. Por isso que a Bolsa do Brasil caiu muito. Então, finalmente, quando que isso vai acontecer nos Estados Unidos? A gente tem essa ferramentinha aqui, ó, o Fed Rate Monitor. O que é isso? É uma probabilidade, de acordo com o mercado, o que o mercado está apostando para a próxima reunião. Mas aí tem um detalhe, tem para as futuras também. Então, para essa reunião do dia 15 agora, é quase que certo, 97,8% de probabilidade deles manterem a taxa onde está, ali em 0,25 ao ano. Não vai ter aumento. Mas vamos clicar aqui no Fed Rate para você ver na visão do mercado qual é a probabilidade de quando vai acontecer isso. Então, mais uma vez, para a reunião de agora, quase 100% de que vai ficar do jeito que está. Para a reunião de 26 de janeiro, 90%. Já aumentou um pouquinho, 7% de probabilidade de aumentar de 0,25 para 0,50. Mas ainda é pouco essa probabilidade. Vamos continuar aqui. Para a reunião de março, já caiu para 60%. Então a gente estava aqui com 97%, já diminuiu para 60% a probabilidade de manter a taxa. Então a gente está falando do primeiro trimestre, o mercado enxergando que ele deve manter a primeira taxa, mas já tem 36% de probabilidade. Ou seja, inclusive tem opções, você consegue fazer apostas, comprar opções aqui que você ganha dinheiro se você acertar a taxa. E tem essas opções de cupom no Brasil também, entre 0,25% e 0,5%. Então pode ter um primeiro aumento de 0,25, de 25 pontos bases, aqui em março. Vamos continuar olhando a probabilidade? Aqui já está meio a meio, inclusive com leve vantagem de ter um aumento quase que certeza na reunião de maio. Então ainda no primeiro semestre, mercado precificando que vai ter aumento. E aqui em junho, aí sim, já diminuiu bastante a probabilidade para 20% de manter do jeito que está. E aí já está distribuído as apostas entre um aumento de 0,25, que aí seria o primeiro aumento, ou se já for um segundo aumento, seria aqui de 50 para 0,75. Então aqui a gente somando essas duas probabilidades,
já é quase que certo, ó, 42 mais 28, a gente já tem ali uns 60, 70% de chance de que vai ter um aumento entre 0,25 e 0,75. Então a gente sabe que aqui até metade do ano vai ter aumento. Então é quando as ações vão começar a cair. Depois em julho, ó, já tem mais distribuição de probabilidade e aí as apostas vão diluindo. Então para o ano que vem, ó, setembro concentrado aqui mais na faixa de 0,75. E aí vamos ver aqui para novembro e dezembro para finalizar. Olha como que está muito mais distribuído, pessoal, ficando em 0,75. Tem uma parte do mercado acreditando que pode chegar até 1%. A gente viu que o último pico foi de 2,5%, né? E aqui para dezembro do ano que vem é líquido e certo que a taxa não vai ser mais 0,25. Então é taxativo que vai ter o aumento no Banco Central americano. E aqui as distribuições de probabilidade de como vai estar os juros lá no final do ano, com maior probabilidade que para algo entre 75% e 1%. Bom, espero muito que tenha te ajudado esse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e principalmente compartilhe esse conteúdo com um amigo seu. Isso vai ajudar a espalhar um bom conteúdo e ajuda no crescimento do canal também.